Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, meu amigo e minha amiga, você telespectador, telespectadora, você que nos acompanha aqui na TV Mar, nas redes sociais, você que está no seu celular, diante da sua TV. Estamos aqui mais uma vez com o programa Medicina em Destaque, trazendo os amigos, né? Aqueles que fazem medicina também, aqueles que fazem da sua vida um hino sagrado em defesa da saúde dos seus irmãos. Hoje nós estamos num dia muito especial, é o Dia do Amigo. Queria mandar um abraço para o meu amigo Josiel, que está aniversariando hoje também. Até não para ele, mas fiz uma poesia, é grande, vou ler só uma estrofe que diz: amigo é um tesouro, refere à Bíblia Sagrada, mesmo sendo um camarada, um colega calouro, seja preto ou seja louro, seja segundo ou primeiro, seja pobre ou fazendeiro, não se deve comparar, é difícil de encontrar um amigo verdadeiro. Então, por você, amigo, diz o poeta João Furiba, por você eu faço tudo, preparo casa e jardim, e se um dia ele vê na mira da arma de um cabra-rim, eu fico na sua frente para a bala pegar em mim. Nós gostaríamos de agradecer aos amigos, tá? Doutor Miguel Arcanjo, que faz com que esse programa exista, doutor Wellington Paiva, também da Ultraplast, o Marcos Holanda, lá do Sindicato dos Médicos, deram as mãos e estão aqui conosco, né? Fazendo com que esse programa aconteça. Fazer uma referência aqui à Ultraplast, nós dizemos que se você procura produtos descartáveis da melhor qualidade, né, para o seu estabelecimento, está na hora de conhecer o grupo Ultra Descartáveis, tá? Então, marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Todos esses produtos são encontrados com a mais devera segurança. Basta você acessar o www.ultradescartáveis.com.br. Muito obrigado, professor Marcos Holanda, professor Wellington e professor Miguel, por fazer também com que esse programa aconteça. E por falar de amigo, não poderíamos, no dia de hoje, chamar aqui ao nosso programa outra pessoa que não um grande amigo, uma enciclopédia ambulante, esse que conheço há longas datas, professor de gerações, grande infectologista, professor José Maria Constant. Professor, muito obrigado por estar aqui num dia tão especial como o de hoje. Eu sou quem lhe agradeço, evidentemente, porque o convite partiu de você. Agora, você disse uma coisa interessante. Se você fosse trazer para cá as pessoas que são seus amigos, com certeza o ambiente aqui não comportaria. Muitas pessoas são seus amigos. E você merece a nossa amizade. José Maria, muito obrigado. Vindo de você, assim eu recebo e faz com que essa minha maneira de ser seja alimentada com as suas palavras para que perdure durante muitos tempos. A sua vinda aqui já pela segunda vez ou a terceira? Terceira. Terceira vez. Poxa vida, tá vendo? Já estou virando arroz de festa. Já está virando arroz de festa. É motivo de muita alegria, principalmente no momento em que vive a população, né? Os alagoanos, mas dessa vez foram todos os estados nordestinos e, quiçá, acontece também com o Brasil e com os outros países. Essas doenças que têm caminhos através das águas. Nós vivemos agora um inverno, estamos em pleno inverno, tenebroso, com muitas enchentes, né? O Brasil todo tem voltado os olhos para as Alagoas, que foi assim um cenário de grandes cheias, né? Muita gente desabrigada, muita gente sofrendo e também, como em muitos países e muitos estados brasileiros, saneamento básico ele é essencial para que se evite muitas doenças. Professor José Maria, como é que as águas elas são instrumentos ou caminhos, existem termos técnicos, vetor ou caminho, fugiu a palavra aqui agora, mas estou em boas mãos, para que essas doenças se multipliquem a cada dia através dessas águas e essas enchentes principalmente.
Gerson, você agora disse uma coisa, agora há pouco você usou uma expressão interessante para definir o inverno, tenebroso. Se fosse Graciliano Ramos, diria que era um inverno cumpridor do dever. Só que ele exagerou um pouco no cumprimento do dever. Ou as condições ambientais não suportaram o cumprimento do dever do inverno. Mas a sua pergunta com relação à água como veículo de transmissão de doenças, ela tem duas respostas. A primeira, uma vertente que nós podemos trilhar, seria o seguinte: vamos ver aquelas doenças que são transmitidas pela água diuturnamente, sempre, e que depende, como você se referiu agora há pouco, da falta de saneamento ambiental. Nós sabemos porque a população de Maceió, que é a capital do estado, ela não recebe 100% água encanada tratada, né? E tem pessoas que sequer têm água encanada. Se alguém duvidar, é só sair daqui e passar agora mesmo. Lá no Dique Estrada tem 3 favelas, não digo suponho porque nunca entrei, mas claro que aquelas habitações, eu não sei se a gente pode chamar aquilo de casas, não tem água encanada. Então, essas doenças, elas acontecem diuturnamente o ano inteiro, né? E nós temos aí principalmente as diarreias, as disenterias e a hepatite A. São 3 doenças que podem ser transmitidas pela água não tratada. Bom, o que é que ocorre? Nós teríamos uma 4ª doença que poderia também continuar sendo transmitida pela água, por sinal muito mais grave do que as citadas agora há pouco, que seria a poliomielite. Eu aproveito a ocasião para dizer o seguinte: a poliomielite, que a nossa população conhece com o nome de paralisia infantil, é uma doença transmitida pela água. Olha aí. Só que essa doença está controlada, não está erradicada, está controlada pela vacinação, que aliás é um evento que eu faço questão de destacar, principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde as vacinas foram atacadas, inclusive oficialmente, né, por pessoas que não tinham capacidade para analisar a eficácia ou não de vacina. E houve um certo descrédito entre a população por conta desses ataques às medidas de vacinação. Ora, nós temos a polio, a paralisia infantil controlada já há mais de 30 anos aqui no nosso estado e no Brasil por conta da vacinação. Nós temos 2 vacinas eficazes contra a polio, uma por via oral, outra por via injetável. Então nós teríamos esse contingente de doenças. Vale a pena salientar, eu disse agora há pouco, paralisia infantil seria transmitida pela água se não houvesse a vacinação. Mas vale a pena salientar que ela não está erradicada, ela está controlada. E nós temos ultimamente um afrouxamento do calendário vacinal. Nós temos... Que não é bom isso. Não é bom de maneira nenhuma. Nós estamos falando de uma doença já controlada, mas vale a pena salientar que agora, há poucos meses atrás, Israel registrou um caso de poliomielite, de paralisia infantil. E veja bem, Israel é um país que, apesar de ser jovem, é desenvolvido. Verdade. Por conta do contingente populacional que praticamente montou aquele país, que é um pessoal que migrou da Europa. Então, nós teríamos essa primeira resposta: doenças transmitidas pela água diuturnamente, água não tratada, água não canalizada e tratada. Mas nós temos o segundo problema, esse aconteceu agora, por esse inverno rigoroso que nós estamos tendo, que são as doenças transmitidas pelos alagamentos. Aí a questão é outra. E dentre essas, nós temos a leptospirose, seria, digamos assim, a doença titular, transmitida pelas enchentes e alagamentos. Então, leptospirose é fundamental a gente pensar nela. E pensar, né? Mas como médico do dia a dia, aquele que está na ponta, aquele que é recém-formado, que muitas vezes não teve a oportunidade de ter um professor infectologista do seu quilate. Eu digo isso com muita veemência, que eu fui seu aluno e eu sei a sua capacidade. Para pensar, como ele estou na linha de frente, o que é que faz esse médico, numa UPA, ou num serviço, ou num posto, a pensar em uma leptospirose? É a boa anamnese, um bom exame físico, é o estado clínico que se faz, como fechar um diagnóstico de leptospirose assim, numa primeira consulta. Até porque se demorar, causa danos, né? Então, exatamente. Aqui para os nossos telespectadores, para os nossos estudantes que acompanham também esse programa, os nossos colegas que acompanham e que muitas vezes eles não pensam. Eu lembro muito do professor...
Não pode esquecer o nome, professor. Não é possível. O nome mais comum que tem no Brasil. Pois é, mas... José e Maria. Alto, né? Elvio Alto. Ele fala assim, o médico só dá um diagnóstico de brucelose, né, humana se pensar, né, nessa possibilidade. Então, hoje, chegou com quadro clínico, quando se misturam tantos sinais e sintomas, né, de viroses quaisquer, mas você pensar em leptospirose. Rogério, você falou uma coisa interessante agora há pouco, que eu fico prestando muita atenção, sabe, no que as pessoas estão me dizendo. Sim. Muita. Então, veja bem... Inclusive você falou, as coisas erradas. Né? Não. Você falou uma coisa não é errada, mas da qual eu discordo. Você disse médicos jovens que não tiveram professores como Zé Maria Constante, como Elvio Alto, ou outros, o Zé Casado Valente de Lima. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. As equipes de professores que estão ensinando doenças infecciosas nos vários cursos de medicina que nós temos atualmente aqui em Alagoas, nós temos 3 aqui em Maceió, né? O FAO, o SESMAC, o NIT e em Arapiraca. São equipes boas. Eu diria o seguinte, que a minha fala para os que estão começando agora, não é porque eles não tiveram professores tão bons como nós tivemos, né? Sim. Não, são bons, tão bons quanto. Maravilha. Quando é o seguinte, é que essa turma jovem, ela precisa ter tempo para adquirir experiência. No interior, lá em Palmeiras, o pessoal diz que o Satanás é esperto, não é porque é Satanás, é porque é velho. Sabe, o Satanás é muito velho, ele foi criado logo depois, eu acredito, né? Então, logo veja depois, bem. Você acha? Foi bem Sim. Antes. Não, logo depois pelo menos... Da criação do mundo. Do mundo e tal. Ele já existia, eu tenho a impressão que ele pré-existiu. Bom, mas não vamos discutir isso, não, porque é um assunto do qual eu não entendo. Certo. Mas que o Satanás é velho, é. Então, veja bem, o que se tem que dizer a esses jovens é que eles vão adquirir, evidentemente, a experiência, né, ao longo do tempo, né? E que, naturalmente, nesse início de ganho de experiência, eu diria o seguinte, você disse tudo, é preciso o quê? Uma boa anamnese, ouvir o paciente, ter empatia pelo paciente, ouvi-lo, né? É preciso depois, sabe fazer o quê? Botar a mão em cima do paciente, examinar. Outro dia eu vi um elogio, uma coisa que eu achei interessantíssimo. Uma pessoa me disse, eu continuo trabalhando na linha de frente, apesar da idade, eu continuo trabalhando, e uma pessoa me disse, olha, doutor fulano é um médico bom. Só faltou botar 2 pontos. Disse, ele examina. Então, examinar, que é uma obrigação para ser uma virtude, que negócio é esse? Eu vivo dizendo isso de forma repetitiva, de que põe a mão no paciente e examine. Ora, o que é que nós temos com leptospirose? Se você me permite, vamos fazer uma digressão rápida. E como se eu estivesse nas minhas aulas de doenças infecciosas, quando eu começo a abordar uma doença, o primeiro lado que eu vou é para a fonte da infecção, de onde vem essa infecção. Então, leptospirose é uma doença infecciosa não contagiosa. Você pode se embolar com o paciente mononucleose, você não pega a mononucleose. Olha aí a fonte, né? Pronto. Então, você tem o seguinte, a leptospirose é uma doença causada por uma bactéria chamada leptospira, e a gente vê o seguinte, o primeiro que é apontado é o rato, como um portador de leptospirose, mas vários outros animais também são fonte de leptospirose. A leptospira infecta ratos, evidentemente, mas infecta também ovinos, bovinos, caprinos, etc. E acontece aí um capricho da natureza. A gente vê que a natureza protege todo mundo. Eu acredito que Deus protege o ser humano. Mas a natureza protege todo mundo. A leptospira é protegida no sentido em que os animais que albergam a leptospira não adoecem. Passam a vida inteira com ela. E eliminando a leptospira através da urina. Você colocou ali ratos. Por que é que eles têm uma importância muito grande? Porque, veja bem, você não tem rebanho espalhado na cidade. Então, o que é que acontece com a leptospirose? Na hora de uma enchente, os ratos também são desalojados e desabrigados. Então, eles saem de suas tocas e eles passam a urinar onde pode, ou seja, nas águas. E contamina essas águas com leptospira, com a bactéria. É por isso que eles são importantes, são muito lembrados em termos da transmissão, principalmente aquele rato que foi projetado lá, que é o chamado ratos norvégicos, que é o rato de esgoto, mais do que os outros. É o rato que contamina essencialmente a água. E as pessoas se contaminam quando entram em contato com a água, evidentemente, com a bactéria. E a pele molhada facilita a penetração dessa bactéria. Então a gente vê o seguinte, a transmissão acontece basicamente dessa forma. Ora, quem é que está mais sujeito à leptospirose? Estou fazendo aqui um resumo rápido. As pessoas que moram em zonas alagáveis, zonas baixas e alagáveis, ou seja, pessoas pobres.
Então são mais sujeitos. E o pobre sempre paga a conta na hora da transmissão dessas patologias, dessas doenças. Então o indivíduo se contamina dessa forma. A leptospira, a bactéria penetra através da pele molhada, tem aquele período de adaptação ao organismo humano, que é o chamado, tá aí, animais são fonte de infecção, não é isso? Pode infectar a água. Agora, como eu digo, como a gente não tem rebanhos e cachorros e gatos espalhados pela rua, nós temos ratos. São eles que basicamente se constituem a fonte de infecção. Ora, o que é que vai acontecer? Tem aquele período de incubação e aí sim acontece você, Gerson, disse tudo que tinha que ser dito. Acontece o início dos sintomas de período de incubação, que vai de 5 até, no máximo, 14 dias. O indivíduo começa a apresentar o quê? Febre, calafrios, dor de cabeça, dores generalizadas, dor em todo o corpo. Digo sempre que só não dói a carne da língua. Tem aquela história, a leptospirose dói mais as panturrilhas. Sim, porque nós andamos em pé e usamos as panturrilhas como fonte de propulsão, né? Mas dói tudo. Agora me veja uma coisa, um médico que está lá na ponta, que está lá num posto de saúde, está aqui. Nós temos as vítimas mais frequentes, homens que se expõem muito, adultos, jovens e pobres. Isso aqui é uma cena daqui de Maceió mesmo, alagado, a parte baixa de Maceió. A gente diz, eu vi uma vez ali naquele elevado ali no CEPA, Maceió, paraíso das águas. É mesmo, elas fazem o que querem quando chove. Então é um paraíso das águas, né? Evidentemente que no bom sentido, né? Existe um paraíso das águas diferente, que é esse aqui de que nós estamos próximos, né? Um litoral lindíssimo, né? Eu certa vez ouvi de um amigo meu lá de Aracaju, disse, olha, se Aracaju tivesse as praias que Maceió tem, não dava para ninguém. Ele usou essa expressão, porque Aracaju é uma cidade bonita, né? É verdade. A urbanização de Aracaju é realmente bonita. Mas voltando. E a orla, a praia de Atalaia é bonita, pois é, né? Mas assim, mas ali em Atalaia, para você chegar dentro do mar, você tem que pegar um ônibus, ou então um Uber, um táxi, porque a distância é imensa, né? Aquela coisa. Não é uma orla bonita como daqui. Mas voltando para cá, para o nosso problema. Então, vocês imaginem, eu costumo fazer, isso aqui é um exercício que eu faço, sabe? Eu estou falando uma coisa, aí mudo para outra diferente, para um ramal, para ver se eu consigo voltar. É um treinamento para ver se eu estou ficando broco ou não. Isso mantém o telespectador aceso no programa, porque não precisa mudar de canal, né? Eu fui para outro assunto para ver se eu consigo voltar. Aí quando eu consigo, eu fico alegre, porque vejo que não estou broco ainda. Então, o que eu estava, minha vertente principal era o seguinte: o médico que está lá na ponta, numa UPA, num posto de saúde, coisa que o valha, então se depara com uma pessoa que chegou na hora com febre, calafrio, dor no corpo todo, dor de cabeça, patati, patatá. Isso é o quê? Bom, isso pode ser leptospirose, mas pode ser dengue, né? Que é outro problema que nós estamos enfrentando, juntamente com as suas co-irmãs, chikungunya e zika, principalmente chikungunya. Então, veja a situação do médico profissional que está atendendo lá na ponta. Isso pode ser leptospirose? Pode, mas pode ser dengue. É preciso que ele lembre, você disse agora há pouco, boa anamnese, deixar a cabeça aberta para que os diagnósticos, digamos assim, comecem a entrar. Então, poderia ser, uma virose, tudo bem, entre aspas, eu não gosto desse termo virose, mas pode ser mesmo dengue, que não deixa de ser uma virose, pode ser leptospirose, pode ser isso. Então, veja bem, é preciso pensar nessa época de enchente, leptospirose tem o ano todo, mas essencialmente nessa época de enchente que existe leptospirose. E se não se tomar uma atitude rápida, que não é aquela cachaça que tem em Palmeira dos Índios, atitude, né? Era. Não, comercial. Existia, não sei se ainda existe uma cachaça chamada atitude. Você dizer, vou tomar atitude, aí pá. Não é essa atitude. Se ele não tomar uma atitude diagnóstica, medida política. Medida, eu falei na cachaça atitude, então a medida diagnóstica e terapêutica, você disse agora há pouco, quando quiser tomar alguma, voltar à expressão atitude, sem ser a cachaça, será tarde. Porque, veja bem, leptospirose começa assim. E depois existe um estereótipo, inclusive, às vezes, até entre os colegas da área de saúde, de que leptospirose significa icterícia, coloração amarela dos olhos e hemorragias. Icterícia, hemorragia e leptospirose acontece posteriormente, quando o diagnóstico não é feito precocemente. Olha aí, olha o olho dele. Pronto. Eu, às vezes, não entendo o que é que você está fazendo olhando para lá. Se eu devo parar ou não devo parar. Não, continue. Nosso programa é ao vivo, então, sabe disso. Nós temos assim... isso aqui é uma manifestação posterior. Inclusive, note o seguinte, esse cidadão que
que está aqui à direita, que está se abrindo as pálpebras para que se veja a coloração do olho, tem uma icterícia diferente desse cidadão que está aí de perfil. Note que a dele é mais viva a tonalidade e uma tonalidade meio avermelhada, porque nesse caso ele não só tem a icterícia, que é a impregnação pela bilirrubina, que provém da bile, né? Como tem sangramento também, é uma mistura. Então está um pouco mais viva e meio avermelhada do que esse está de perfil, que deve ser um paciente de hepatite. Sim. Então veja bem, no começo, leptospirose parece com dengue. Parece. Então veja bem, o que é que se pode fazer para diferenciar? Uma coisa seria esperar que a evolução mostre. Mas pode ser que esperando que a evolução mostre, você perca tempo de fazer a medicação. Outra solução seria, e é a melhor, pedir um exame simples, um hemograma, que é um exame que pode ser feito em qualquer parte e vem rapidamente. Sim. Mas vejam bem, por favor, eu espero que as pessoas que estejam nos vendo e ouvindo entendam. Diante de um caso suspeito, onde suspeita, por exemplo, leptospirose e dengue, se você não tomar uma medida terapêutica rápida, você disse agora há pouco, você pode deixar o paciente evoluir para aquela situação, porque aquilo aparece depois. Então, o que é que se deve fazer? No meu entender, a orientação que eu dou, em todas as vezes que eu abordo esse tema, seria começar com um antibiótico. Um antibiótico que não prejudique o paciente se for dengue. Aliás, nenhum antibiótico prejudicaria se for dengue. Não ajudaria, mas também não prejudicaria. E esses antibióticos tem em ambulatório, não vou citar nome, que não seria interessante estar citando nome de produtos aqui, mas até o ideal... porque as pessoas têm o costume, o hábito de automedicar. E outra coisa, a portaria da Anvisa que proíbe a venda de antibiótico sem receita não é obedecida, a não ser pelas grandes redes de farmácias, drogarias e do centro. Ou então quando a vigilância sanitária é rigorosa. Verdade. Por exemplo, Arapiraca tem uma vigilância sanitária rigorosa. Eu soube disso, tive a oportunidade de constatar. Então, me parece que a venda de antibióticos sem receita lá é menos do que aqui. Mas vamos lá. Então, o ideal seria isso. Você tem dúvida se é leptospirose ou dengue? Veja bem, usar um antibiótico. Começar com antibiótico. Se for leptospirose, você está beneficiando o paciente. Se for dengue, você não está prejudicando. No outro dia, chegou o hemograma, você faz a diferença. São muito diferentes. Hemograma de dengue, aí sim. É leptospirose, continua o antibiótico. É dengue, suspende o antibiótico. Por quê? Porque se você não fizer, se for leptospirose, não usar o antibiótico, não eliminar, não exterminar logo a bactéria, quando ela ainda está circulando, o paciente vai entrar naquela situação que foi mostrada agora há pouco. Uma forma particular de leptospirose, que é a chamada doença de Weill, onde o paciente tem icterícia, hemorragias e comprometimento do rins, insuficiência renal aguda. Pode. E a morte geralmente... Internamento de imediato, né? Hein? Internamento de imediato. Nesses casos é internamento, mas pode-se abordar no ambulatório, no caso de leptospirose, e evitar e abortar, digamos assim, a sua evolução, evitar que ele chegue numa situação daquela. Com antibiótico, que outras medidas além de antibiótico? Hidratação, que serve para as duas coisas. Isso. Hidratação, você é um caba danado, você um caba danado. Nossos telespectadores não, que exigem, você Gerson, é aquilo que se espera de um médico. Você é um legista, mas você tem um bom conhecimento da medicina. Então, você já vai no ponto. Então, quando você outra medida, você sabia o que era, você me provocou para que eu dissesse hidratação, porque hidratação é fundamental. É fundamental. Você tem cultura médica, é isso. Pronto. Hidratação é fundamental nas duas situações. Água, no caso, água, não água nas canelas, mas a água para hidratar é fundamental, tanto em leptospirose como em dengue. Professor, é bom nós chegarmos a um prognóstico e que muitas vezes é fatal. É por isso que a gente coloca assim, né? Porque às vezes o médico teve um êxito letal, né? É uma terminologia assim que acalma os ânimos do médico, né? Mas assim, acalma os ânimos do paciente, da família, mas nunca do médico e nem do paciente. O que evitar? Hidratação, internamento, mas pode evoluir para um quadro que fica intermediário, que é um quadro renal, né? Olha, veja bem, você falou agora em êxito, eu me lembrei de uma coisa interessante. Nós médicos gostamos, às vezes, de uns eufemismos, né? Por exemplo, chegou ao óbito. Olha, faleceu ou morreu, entrou em óbito. E essa expressão êxito letal
tudo indica que não significa uma coisa exitosa. Vem do latim exit, que significa sair. Pode ser que seja até uma coisa até clássica, né? Saída pela morte, o êxito letal, exit. Inclusive, coisa curiosa, nos cinemas, eu não sei mais, porque nunca mais eu fui a cinema, mas quando existiu o velho cinema São Luís, nós tínhamos, imagina. Ou o Cine Godoy, né, em Viçosa. Imagina, o Cine Godoy em Viçosa. Nós tínhamos no São Luís, eu me lembro que tinha uma plaquinha assim, que ficava vermelha e acesa o tempo todo, exit. E-X-I-T. E algumas pessoas pensavam que aquilo era inglês, não é, aquilo era latim. Significa saída. Então pode ser que o êxito letal signifique não uma coisa exitosa, boa, lógico, mas uma saída pela morte. Mas veja bem, na leptospirose, é questão de prognóstico. Ora, a gente sabe o seguinte, mesmo usando, usando uma terapêutica correta logo no início, lembre-se, no princípio, ou melhor, lembre-se os espectadores, porque você sabe disso, de que no começo da leptospirose a bactéria está circulando, ela pode ser abordada ainda. Depois de 7, 8 dias, ela desaparece da circulação e aí vão começar os problemas que são as complicações, que é aquilo que a gente mostrou, icterícia, hemorragia, insuficiência renal, e pode haver coisa pior. Pode haver meningite, pode haver formas pulmonares, pneumonias com sangramentos terríveis, né, do tecido pulmonar. Então, o que nós podemos fazer nesse começo é uma tentativa de abortar essa evolução. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta, né? Pelo menos tentar, usando o antibiótico, porque é uma bactéria, é sensível a antibiótico. Vírus não é sensível, quase nada. Poucos vírus são sensíveis a drogas antivirais. Então, é o que a gente pode fazer. Nem sempre a gente consegue, mas pelo menos é uma tentativa, pelo menos a consciência fica tranquila. Eu fiz o que eu podia, porque nós não somos onipotentes, lógico, né? Então, é uma tentativa. O prognóstico pode ser bom. O indivíduo pode não precisar sequer se internar e tratar em casa, ficar sob, digamos, supervisão médica, né, enquanto estiver doente, e ficar em casa. Se ele começar a apresentar essas manifestações de icterícia e hemorragia, ele tem que ser hospital. E se chegar a uma situação em que nós tenhamos uma insuficiência renal, aí tem que se fazer mesmo hemodiálise, etc. Aí é a saída, é a grande saída. Pacientes com leptospirose, com doente de insuficiência renal, que pode salvá-la é a hemodiálise. Nós sabemos que somos pobres em notificações, né? Dificilmente, e existe a lei de notificações compulsórias, mas o professor tem ideias, assim, nesses últimos anos, de como tem se comportado a leptospirose, ou qual a incidência de leptospirose aqui no estado? Eu sei que não está mais no HDT ou no controle dessas doenças, assim, mas as informações lhe chegam aos ouvidos. Nós somos pobres de notificação, e você falou agora uma coisa interessante, que você sabe melhor do que eu, que existe uma lei de notificação. E aprendi com você, de que o único profissional, nos cursos que nós damos por aí afora, o único profissional que tem obrigação de notificar é o médico. Verdade. Qualquer outro pode, mas quem tem a obrigação é o médico, que tem uma punição para o médico que notifica. O artigo 269 do Código Penal brasileiro. É muito difícil, né? Você punir o médico porque ele não notifica. É muito difícil. Mas veja bem, Jéssica, quando eu fui diretor do então hospital, que hoje chama Sérgio Alto, chamava-se Hospital Constâncio Góes Monteiro, quem notificava lá eram eu e os nossos colegas médicos. Eu fiscalizava a questão de notificação, porque eu aprendi também com você que a notificação é que pode levar à prevenção. Me lembro de uma aula sua quando você disse uma coisa interessante. Se você tem muito atropelamento numa rua e se notifica que aqui naquela rua tem muito atropelamento, onde é que vai saber sinal disso? de botar um quebra-mola, né? Você disse isso numa aula, eu nunca esqueci essa coisa. Então, a notificação... Como é que a ação política vai colocar se você não tem essa notificação? Que muitas vezes é o próprio IML, né? Pois é. Então, veja bem, a notificação é fundamental. A gente tem muita subnotificação por descuido, né? Não, quem notifica é o técnico de enfermagem, a enfermeira, não. Quem tinha a obrigação é o médico. Todo mundo pode notificar, você me ensinou isso. Mas quem tem a obrigação é o médico. Então, nós temos subnotificação por descuido e subnotificação por falta de um diagnóstico mais correto. Falta de coragem, dizer isso aqui parece que é leptospirose, eu não tenho a prova, vou notificar. Depois, se for comprovado que não é, modifica-se a notificação. Eu não sei os números, porque inclusive eu não lido atualmente com isso. Quando eu estava no hospital, de qualquer maneira, lidava mais. Mas a gente sabe o seguinte, a leptospirose está ocorrendo e esse ano já aconteceram mortes por conta de leptospirose.
É bom nossos telespectadores não esquecerem dessas informações e multiplicarem também, né, entre os circunstâncias, porque hoje a rede de WhatsApp ou qualquer um outro, Telegram, essas informações chegam rápidas. E uma informação boa, né, é diferente dos fakes e outros, mas esta que oferece ao seu amigo, né, a oportunidade de evitar uma doença grave, gravíssima, como a leptospirose, ela será bem acolhida por todos. E quando a gente dá uma informação dessa, não é tentando assombrar ninguém, não. É esclarecer. Esse ano, eu garanto que morreram pessoas com leptospirose, eu sei. Agora, o número total não também fica difícil. Existe algum indicador biológico, algum exame específico para dizer, fecha o diagnóstico, fora o hemograma, assim, que seja específico para a leptospirose? Tem, o hemograma dá uma ajuda grande. O hemograma de Chile está completando 100 anos agora na próxima década. Né? Chile estabeleceu o hemograma na Alemanha na década de 30. Logicamente, eu sou um fã, né, do hemograma, até porque eu me acostumei a trabalhar com pouca coisa na mão. As dificuldades, né? Não estou dizendo que é bom, não. Bom é trabalhar com muito equipamento, muito exame complementar, muita coisa. Mas eu me acostumei com besteira, porque trabalhei com muita dificuldade naquele velho Hospital Constâncio Góes Monteiro, e quando a gente tinha um leucograma, a gente festejava o hemograma. Então, eu sou fã do hemograma. Não sou Como muito, é que se comporta? Não sou muito fã. O que é que chama a atenção? Assim? Não sou muito admirador do Chile, apesar de admirar a sua obra, porque Chile cometeu um pecado grave para mim. Não foi ele ter aderido ao partido nazista, porque isso aí era comum naquela época, a Alemanha toda entusiasmada, uma boa parte com Adolf Hitler, né? Ele aderiu ao partido nazista, mas o que foi chato, que eu achei assim um negócio chato para a pessoa de Chile, foi que ele utilizou no seu trabalho conceitos de um maior hematologista da época na Alemanha, que era Hans Hirschfeld. E ele não deu os créditos a Hirschfeld. Hirschfeld não pôde reclamar porque era judeu. Inclusive morreu no campo de concentração nazista. Eu sei, tem um livro de Hannah Arendt, aquela filósofa também alemã, judia alemã, que fala em homens em tempos sombrios. É muito difícil, às vezes, em tempos sombrios, uma pessoa se comportar com dignidade. Eu não posso julgar o que Chile fez, mas não gostei do fato de ele não ter dado o crédito e o outro não poder reclamar porque estava numa situação desvantajosa, né? Mas vamos para lá, vamos deixar a filosofia de banda. O telespectador pergunta assim, o teste de Chile, por que que... O que é que especificar? O que é que pode dizer para... vou dizer, a obra dele é fantástica. Eu sou um admirador. Mas o exame mesmo. Si... É um examezinho bestinha, vamos chamar assim, em que se conta as células brancas do sangue. Pronto, os leucócitos. Então, o que é que a gente vê? Vamos agora aplicar o hemograma de Chile na prática. Se eu tenho um doente que parece que é dengue, parece que é leptospirose, eu hoje mesmo ou amanhã eu posso deduzir, pelo menos, não é leptospirose. Por quê? Porque a gente vai ver o seguinte, um número normal, para que nossos espectadores possam entender, é engraçado, quando a gente está aqui, às vezes a gente pergunta, vocês entenderam? Era melhor que você se perguntasse, eu me fiz entender. Então, veja bem, o número total do leucócito normal é em torno de 8 mil, pode chegar a 10 mil, mas a média é 8 mil. O que é que a gente vai ver numa leptospirose, numa doença bacteriana em geral? Esse número dobra, sobe, 16, 20 mil. Aí você diz, aqui não é vírus. Não é vírus. Entendeu? É isso, a chave está aí. Ao passo que no dengue, a tendência é pelo contrário, doença viral, doença causada por vírus, é baixar. Então vamos supor que eu tenho aqui um doente, eu digo, eu espero que você tenha 8 mil, o camarada tem 5 mil, não é leptospirose, baixou. Ou então o contrário, quando você faz em conta 16 mil, 20 mil, isso aqui não é vírus, é bactéria. Ora, se você tem um indivíduo com febre, dor muscular, calafrio, patati, patatá, entrou em contato com água, tem um aumento desse número de leucócitos, aí você entra naquela definição mais primária que existe. Bicho que tem bigode, anda por cima do telhado e faz miau. É o quê? É um gato. É gato. Então tem a clínica de leptospirose e tem o hemograma de leptospirose. Começa o tratamento. Existe aquele tratamento chamado empírico, né? Aquele que você diz, eu não tenho certeza que é. Empirismo não significa que você está fazendo adivinhação, não. Significa o seguinte, eu não tenho ainda o diagnóstico exato, mas isso aqui tudo indica que é leptospirose. Comece com antibiótico que não prejudica o paciente. Aí você vai entrar naquele princípio que o doutor Elvio chamado primo non nocere. Isso, não prejudicar. Primeiro, não prejudicar.
E aí vamos comprovar, claro, você falou agora há pouco, como comprovar. Tem um exame simples também, que é feito aqui no LACEN, é um bom laboratório nosso, LACEN, já precisei. que é a sorologia para leptospirose. Agora, a sorologia só pode ser pedida aí só do 8º, 10º dia em diante. Se você não tiver começado com antibiótico empiricamente, você pode, me permite a expressão, ferrar o paciente, ou permitir que ele se ferre. Porque a sorologia para comprovar, e existe outro exame, que isso não é feito de rotina, que é o hoje onipresente RT-PCR. Desculpa a pronúncia em inglês, RT ou Real Time Polymerase Chain Reaction, ou seja, uma análise genética para dizer isso aqui é leptospira. Mas isso não é pedido de rotina, que é um exame ainda muito caro. Mas a sorologia define bem, o LACEN faz. Maravilha. Parece, salvo me engano, tem alguma pergunta aqui de... Acho que, não sei se uma ou duas, mas virá a primeira. É uma satisfação participar do programa. Tem uma pergunta para fazer e gostaria desse esclarecimento, porque nos últimos dias tenho também passado pela imprensa as informações de notas, inclusive divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com o crescimento de casos de dengue, de chikungunya aqui em Maceió. E principalmente em alguns bairros que são considerados os bairros que promovem mais infecção, como o bairro Ponta Verde. Gostaria de falar por que depois da pandemia esse crescimento hoje aqui na capital alagoana e em todo o Brasil no número de casos de dengue e de chikungunya. Oi, Darlan, sua pergunta é muito interessante, inclusive uma coisa que você colocou aí, por que depois da pandemia? Não foi esse crescimento dos casos de dengue, zika e chikungunya, que a gente pode juntar tudo numa denominação só arbovirose, não tem propriamente relação com o decréscimo da epidemia pelo SARS-CoV-2, da pandemia. A questão é a seguinte, é que essas doenças, essas arboviroses, elas são cíclicas. Elas aparecem ciclicamente. Coincidiu que agora, depois do decréscimo das infecções do Covid-19, nós tivéssemos um aumento, e realmente estamos tendo. Porque nós temos uma infestação predial muito grande pelo Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite essas 3 doenças e mais 2. O mosquito flex, né? É aquilo que o Celso Tavares... Você sabe, nosso amigo já Celso, foi entrevistado, cuja lembrança eu faço questão de preservar, cuja saudade eu faço questão de alimentar, porque saudade é um sentimento bom, você só tem saudade daquilo que presta. Né? Então o Celso, ele dizia, esse é um mosquito competente. Ele transmite 5 doenças diferentes. 3 nós temos aqui, dengue, zika, chikungunya. Ele ainda pode transmitir febre amarela e maiaro. Então são 5. Celso chamava de mosquito competente. Então nós temos a infestação predial, nos 102 municípios alagoanos e em outros estados do Brasil, do Aedes aegypti, que transmite essas doenças. Então, esse aumento é por isso. Ciclicamente, o mosquito começa a se reproduzir mais e começa a transmitir. E depois tem outra coisa. A zika e chikungunya só tem um tipo antigênico de vírus, ou seja, em outras palavras, quem tem zika, até que se prova o contrário, só tem uma vez. Quem tem chikungunya só tem uma vez. Então, nós tivemos em 2014 uma epidemia de zika e chikungunya. Boa parte da população ficou imune e algumas pessoas pensaram, eita, a doença desapareceu, não volta mais. Só que esses vírus, eles infectam também animais silvestres e domésticos. Então, quando toda a população, digamos assim, ficou imune a essas 2 doenças, o vírus ficou se entretendo, chamemos assim, com animais. E voltou agora, por quê? Porque surgiu uma população suscetível. Já o vírus da dengue, ele é exclusivista, só infecta seres humanos. No entanto, são 4 tipos diferentes. Então, ele vai fazendo um rodízio. Quando toda a população, digamos assim, está imune ao tipo 1, entra o 2 na circulação, que me parece que é o que está circulando agora. Então, é isso, Viderlan. Nós temos proliferação de mosquitos na nossa cidade. Não dá para a gente controlar esse mosquito, infelizmente não. Infelizmente não dá. Eu me recordo que no governo Dilma Rousseff, um ministro da Saúde, por sinal era até um bom ministro, se eu não me engano era o José Gomes Temporão, não tenho certeza, por sinal foi um dos últimos bons ministros da saúde que nós tivemos, é sanitarista, ele levou um puxão de orelha, ou ele ou outro, porque ele disse o seguinte, perdemos a batalha contra o mosquito. Perdemos mesmo. Nós estamos brigando, mas não temos como erradicá-lo. A erradicação aconteceu nos anos 70. O Brasil conseguiu erradicar o Aedes aegypti, mas países vizinhos não conseguiram. Paraguai não conseguiram, Bolívia também não, Caribe também não, e eu não estou criticando esses países vizinhos que não conseguiram. Estou apenas lembrando uma coisa,
já que se globaliza a economia, por que não globalizar a saúde? A saúde, Não é? perfeito. Se todos os países da América tivessem erradicado o Aedes aegypti, como o Brasil conseguiu nos anos 70, aliás, foi uma das poucas virtudes do governo da época, que era uma ditadura militar. Então, veja bem, então nós teríamos o quê? Talvez um controle melhor dessas doenças, mas o mosquito está aí. É isso, Biderman, mosquito. E não interessa botar força aérea para correr atrás de mosquitos, que eles estão Não. voando baixo, né? Maravilha. Tem outra, Max, vê se tem outra contribuição aqui. Obrigado. E no Dia do Amigo, meu abraço fraterno, carinhoso a todos os meus amigos e amigas, e em especial aos colegas e amigos que fazem conosco a TV Mar, na figura do José, o aniversariante. Um abraço para todos. Quero abraçar carinhosamente também aos grandes amigos que fazem a saúde pública, privada pelo Brasil, em especial em Alagoas, na figura de José Maria Constant, lembrando aqui Marcelo Constant, enfim, e a você mesmo também, meu caro Gerson Odilon. É para se refletir e continuar sempre na tônica de conscientizar e educar a comunidade preventivamente. As doenças sanitárias estão aí, os infectologistas, exemplo desses grandes profissionais, estão todo dia num combate constante. Coronavírus ainda está ceifando vidas valiosas pelo mundo afora, aqui no Brasil, em Alagoas, em Maceió. Estamos ainda relaxando e não podemos. É preciso levar bem a sério. E aproveitar o ensejo da visita desse grande cientista, meu caro Zé Maria, apenas deixá-lo à vontade para falar sobre os problemas de doença como coronavírus, as doenças sexualmente transmissíveis. Também o Aedes aegypti continua acarretando problemas e tirando a saúde e deixando principalmente sequelas. Como vê o infectologista essas doenças todas e como também vislumbra o tratamento, a propedêutica para as sequelas. Fique à vontade, um prazer enorme, meu amigo, abraçá-lo também. Mais do que uma pergunta, foi um grande comentário do Fernando. Foi uma contribuição. Uma Ele sempre faz assim, faz um excelente, preâmbulo, ele fez deixa a bola no pênalti. Levantou a bola, agora vamos ver se a gente joga. Fernando, você me fez lembrar uma coisa agora. Você estava falando e eu me lembrando aqui. Eu tive um professor que era uma pessoa muito lúcida, uma pessoa que analisava as coisas muito bem e sempre teve opiniões muito claras a respeito das coisas. Chamava-se José Casado Valente de Lima. Sim. Professor Casado, uma vez eu ia no corredor, eu estudante, 6º ano de medicina, em 1967. Sou um dinossauro, né? Em 68 eu estava começando minha carreira. Então, eu ia pelo corredor, o Zé Casado me abordou, ele chamava todo mundo, menino, sabe por quê? Perguntou. O que é que você vai fazer? Qual a especialidade você vai fazer? Eu disse, doença infecciosa. Você é maluco? Isso vai se acabar. Acabar. Vacinas, antibióticos. Na época, havia mesmo uma expectativa de que essas doenças declinassem. E o que a gente vê hoje, desculpa a expressão, é essa bagaceira. Fernando falou num bocado de situações aí que a gente não pensou que iria abordar ainda no século XXI. Né? Quer dizer, já na segunda década do século XXI está aqui. Nossa preocupação, atualmente, Marcel, a tríplice preocupação. Arbovirose, ou seja, dengue, zika, chikungunya, transmitido por um mosquito. Eu acho isso, como diz a moçada, deprê. Deprimente você pensar que nós temos aqui na nossa região doença transmitida por mosquito. É um negócio meio primário, não acha, não? Verdade. Então, veja bem, outro problema. Nós temos a questão agora da leptospirose, mas é transitório e tal. Passou as cheias, vai declinar, vai continuar acontecendo. E o outro problema da Covid-19. As infecções pelo SARS-CoV-2, elas não acabaram. Toda vez que a gente festeja, a coisa aumenta. Repare, teve um aumento, estava declinando, teve um aumento pelo Natal, depois Carnaval e agora São João. Um forró. Coisa interessante. Está certo que o número de mortes declinou, nós tivemos, eu não gosto de dizer só 3 mortes de ontem para ontem, porque 3 famílias perderam seus entes queridos. Uma morte já é muito. Mas tudo bem, não estamos tendo mais 20 e tantas mortes como tínhamos no ano passado. Mas o Brasil já vai perto de quanto? Se eu não me engano, 700 mil. Aproximadamente por aí. 700. Quase 700 mil. Alagoas tem, se eu não me engano, mais de 6 mil mortes já. Então é muita coisa. Veja bem, aí vem uma coisa interessante que eu gostaria de abordar. Tá certo, os casos hoje são mais atenuados por conta das múltiplas vacinações. Nós temos que nos habituar com esse vírus. Ele vai passar a conviver conosco como o vírus da gripe.
Ele foi um vírus desalojado do seu nicho, é um vírus de animais, se adaptou ao ser humano, gostou, e agora ele vai nos atormentar. Nós temos que nos vacinar frequentemente. Mas uma coisa que me chama a atenção, sabe, Gerson, é o seguinte, é que houve um decreto para deixar de usar máscara. Só que, como dizia o Mané Garrincha naquela época da Copa do Mundo, quando o técnico disse todas aquelas instruções numa partida, na hora de uma partida com a Rússia, Garrincha, naquela singeleza dele, disse: ô, professor, o senhor já combinou com o russo? Quer dizer, porque o camarada estava mostrando tudo como é que tinha que fazer. E ele disse: espera aí, já combinou com o time adversário? Então foi criada essa expressão, já combinou com o russo? Na hora que decretaram que devia deixar de usar máscara, não combinaram com o mosquito. Verdade. Então, agora tudo bem, eu quero saber o seguinte. Primeiro, será que alguém duvida que o uso de uma máscara, por mais singela que seja, porque uma máscara dessa cirúrgica com que eu cheguei aqui, ela custa uma caixa com 50 máscaras, ela custa R$28, R$30. Então fica, às vezes é problemático a pessoa comprar. Então a máscara mesmo de pano, será que alguém duvida que uma tira de pano aqui em cima do nariz e da boca pode não impedir a infecção, mas dificulta? Claro que dificulta, porque é uma transmissão de pessoa a pessoa. Alguém fala, tosse, espirra, o vírus vem. Se ele bate num pano, qualquer que seja, ele tem que ralar para poder atravessar. Então a máscara ajuda. Eu não vejo o porquê não tem que deixar de usar máscara. Inclusive transporte coletivo. Eu vinha para cá, eu vi. Passei na Fernando Lima, um ônibus que passou no sentido contrário, cheio de gente. Mas as condições de transmissão ali são favoráveis. Não só para gripe, não é só para Covid, não. Gripe e outras doenças. E as novas doenças velhas, né? Por exemplo, a tuberculose. Pode ser exatamente. Aí vem por aí. E outra coisa mais, a resistência que algumas pessoas, inclusive pessoas conhecidas minhas, têm a tomar vacina, pessoas até de minha família, não, eu tomei a segunda, não vou tomar a terceira. Por que não? Eu, enquanto tiver braço, tiver vacina, vamos lá. Porque a gente sabe o seguinte, mal não faz. Pelo contrário, deve dar alguma ajuda e claro, e está aí a prova. Nós conseguimos, de certa forma, passar daquela fase terrível por conta das medidas de distanciamento, máscara e vacinação. O que a reticência com relação às vacinas são com questões inerentes ao ponto, à incidência, né? O pessoal fala muito a questão da migração para atender a nível de cromossomos, RNA, essas coisas todas. O que se diz a respeito disso? Mas digo o seguinte, Gerson, houve uma resistência com relação, porque, veja bem, não é só isso não, meu amigo. Nós tivemos uma resistência, começou com a Coronavac, que alguém disse que quem tomasse Coronavac ia criar escama, ia virar jacaré, ou coisa que o valha. E a Coronavac é a vacina mais tradicional que existe. Ela é preparada com vírus morto, como a vacina da gripe. Isso. Então, você vê que a coisa não é por conta da técnica que foi usada, não. Foi uma politização mesmo, né? Dizer que vacina não presta, coisa e tal. O movimento anti-vacina não tinha força aqui no Brasil. Ela tinha força lá fora, na Europa e nos Estados Unidos. Pessoas fundamentalistas que dizem o seguinte: não, meu filho se alimenta bem. A base do movimento anti-vacina é esse. Meu filho se alimenta bem, consequentemente ele está protegido de doenças. Essas pessoas ou se esquecem ou não têm conhecimento que Franklin Delano Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos 3 vezes, que era rico por parte de pai e parte de mãe, teve pólio. Olha aí. Teve pólio, ele andava com a ajuda de uns aparelhos, uns ferros, umas coisas, tinha muita dificuldade para se locomover. Então, veja bem, a coisa começou, não foi por causa chego já na tecnologia. A primeira vacina utilizada aqui no Brasil foi a vacina Coronavac. Ela foi politizada, porque era de São Paulo, o governador de São Paulo, na época, era um pré-candidato à presidência. Então, a coisa foi politizada. Mas veja bem, deixa eu terminar aqui, porque isso eu não perdi o fio da... Mas diga, vá. Não, é porque às vezes, assim, um país desaculturado, né? Há tempo que não se investe em educação, em formação, nossas escolas, né? A forma com que a educação, as medidas de prevenções, quando se pensou em usar máscara e lavar as mãos, agora, não é? Por que agora? Por que agora? Porque não antigamente, que já é referido até na Bíblia Sagrada, né? Os grandes costumes que nós tínhamos, entre os judeus, por exemplo, né? O hábito de lavar as mãos antes do almoço, antes de qualquer refeição.
Então, o que nós precisamos muito ainda é investir em educação. Mas vamos voltar para aquela linha de raciocínio. Então, a primeira vacina, tradicionalismo, mas foi massacrada. Quem tomar vai criar escama, não sei o quê, virar bicho, virar jacaré, aquelas coisas de mau gosto. E outra coisa, tá aqui não tem uma escama. Né? Ainda aqui um couro velho aqui já, mas escama não. Então, veja bem, aí depois vieram as novas vacinas. O pessoal diz, mas eu não vou aceitar essa vacina, porque essa vacina é nova. Ela é uma tecnologia já conhecida há mais de 20 anos. Foi feita as carreiras para o SARS-CoV-2. Mas a tecnologia já era conhecida. E existe, por exemplo, uma vacina que é usada desde 1937, que é a vacina contra a febre amarela, com vírus atenuado. Eficácia, 99%. A vacina da febre amarela foi fabricada aqui no Brasil, continua sendo fabricada aqui no Brasil pelo Butantan, e é uma vacina com vírus atenuado, porque essa tecnologia é usada desde 1937. E a questão da vacina usando a RNA mensageira, essa tecnologia é conhecida há cerca de 20 anos. É como se foi feita uma forma. Vamos colocar o coronavírus dentro dessa forma, dessa tecnologia já existente. Agora, você tem razão uma coisa, é a questão de educação para a saúde. A nossa população, infelizmente, não é educada. Não é educada. É o grande problema do Brasil, no meu entender, é a educação. É aquele camarada que, tranquilamente, e eu vou ver isso quando for para casa, certamente, joga um cigarro velho amassado no chão, na rua, joga uma lata de refrigerante, joga tudo. Vai sem pra uma pensar praia quem tão é que... bonita quanto as nossas, faz um piquenique e deixa tudo. Pois ali, é, né? Oh, meu pois Deus, é, sem eu fico pensar inquieto. o seguinte, quem é que vai limpar? Quem vai limpar recebe um salário, e quem paga? Veja bem, então tem essa questão de educação para a saúde. Né? Eu não gosto de dizer que o nosso povo, por exemplo, quando você pega um diagnóstico de sarna, é falta de higiene. Não, é falta de educação para a saúde. E é sempre bom pensar numa coisa interessante, você, que eu sei que é religioso, de que eu tinha um grande amigo, que era o padre Silvestre, Sim. de sobrenome impronunciável, mas alguma coisa como Vredegor, qualquer coisa assim, que ele era holandês, criado no Canadá. Então ele foi pároco do Trapiche, onde eu morava durante muitos anos, e era um padre que fazia, isso me chamou a atenção, ele fazia pregação em casamento de pobre. Não estou dizendo que os outros não fazem, mas ele fazia. Isso me chamou a atenção. E ele era pároco do Trapiche e capelão lá do hospital. Sim. Constâncio Góes Monteiro. Aliás, diga-se passagem que eu tinha lá uma equipe ecumênica, eu tinha sempre o padre Silvestre e o pastor Tavares. Qualquer solenidade que tinha lá religiosa era ecumênica. Então, o padre Silvestre era um grande ser humano, ele disse uma vez uma coisa que eu nunca esqueci: o próximo nem sempre cheira bem. Então, é preciso ou reconhecer no outro próximo, então, se não for religioso, ter empatia pelo ser humano. Mas é o seguinte, isso aí não é falta de higiene, não, isso é falta de educação. Eu ouvi uma homilia agora na missa lá na Santa Casa, o padre casado falando de que o diabo, ele não quer levar você ao pecado, ele quer evitar de você a caridade, né? Porque a caridade, o amor pelo outro, é o maior óbice, é a maior dificuldade para ele. Porque no ato em ajudar, no ato em levar ao outro a necessidade, a compaixão, a se sentir no lugar do outro, isso cria uma empatia para o bicho de cauda danado. Eu, certa vez, ouvi uma pessoa dizer o seguinte: pecado é tudo aquilo que faz mal ao próximo. Pronto, eu achei isso aí uma definição meio rasteira, mas quanto que a caridade boa. Sim. Pois é. Fazer bem ao próximo. Né? E como disse o Papa Francisco, né? Se existir, independente de conceito religioso que você tenha ou de opção religiosa, no momento que você está fazendo a caridade, Deus está presente. Ou tenha empatia. Tenha empatia. Não é? Professor Zé Maria, assim, chegando no final do programa, eu digo isso para vocês telespectadores, quanto nós aprendemos aqui, de uma forma simples, num linguajar rasteiro, me permita, professor Zé Maria. Não, é mesmo. Mas não é assim, para que a população possa enxergar nesse programa um caminho para conhecimento de certas doenças, porque às vezes foi eu lembro uma pessoa minha foi para um médico recentemente.
Aí fez uma avaliação, Deus, como é que ele está assim? Como essa pessoa está assim? Aí pediu tomografia, etc, etc. Eu disse, vai dar tudo normal, não é exagero. Eu pedi uma bateria de quase 20 exames. Eu digo, seguindo aquela frase do professor Genival Veloso de França, que ele diz assim, o toque, a palpação tem poder terapêutico muito maior do que qualquer medicamento da farmacopeia mundial. Tá certo? Você faz tudo isso, pergunta, examinou, palpou. Essas são as perguntas chaves que você deve fazer para o seu paciente, né? A boa anamnese. E diante de uma gama, né? Nós temos mais de 40 milhões de patologias, fora as combinações entre elas, da gente ser despachado desse mundo para o outro. Né? Isso eu digo na aula que eu falo sobre paciente terminal. Né? E você deve, quantas doenças não cabem medidas preventivas eficazes, né? Nossos saneamentos, nosso combate ao mosquito, né? Que acabou, você viu mais não sei como é que anda aqueles carrinhos lá, com os defumadores, entre aspas. Se nós tivermos tempo, eu digo isso, o combate ao mosquito, aquele chamado o fumacê, sim, ele não é eficaz. Não é eficaz, né? Por isso aí. Porque é o seguinte, ele só mata, como dizia o Celso, se aquele vaporzinho bater na caixa dos peitos do mosquito. O Celso dizia isso. Aí mata aquele ali na hora, mas ele não tem efeito residual. Maravilha, olha agora, o combate à fase larvária, aquele pessoal que vai de casa em casa, aquilo é interessante. Perfeito. Maravilha. Professor Zé Maria, fica aqui à vontade para deixar uma mensagem para os nossos telespectadores que nos acompanharam até agora, quem a gente já agradece assim pela opção, né, por canalizar, por sintonizar o nosso programa, a participação do Viderlan, do nosso Fernando Palmeira. Deixa uma mensagem para os dois e para os nossos telespectadores. Gerson, eu quero agradecer a acolhida, sabe? A acolhida sua, a acolhida do Fernando, do Viderlan. São pessoas assim que nos acolhem bem. E essa acolhida foi tão boa que eu, de repente, me surpreendi com o fim do programa, porque eu estava achando que o negócio ainda ia longe, sabe? Porque quando realmente a conversa é boa, você não percebe que o tempo passou. O que eu gostaria de deixar aqui, a mensagem que eu gostaria, é exatamente aquela que você já deixou, principalmente aos médicos mais jovens. Não precisa ser... Eu não gosto muito quando se diz que medicina é um apostolado. Não, eu não sinto que medicina é uma profissão. O apostolado é uma situação diferente. O apóstolo é incondicional, né? E eu não sou incondicional. A medicina é uma profissão que eu considero igual às demais. Logicamente, nós temos uma responsabilidade maior, porque a nossa profissão lida com saúde e com vida. Então, a mensagem é essa, de que você já passou agora há pouco, que os médicos tenham empatia pelos seus pacientes, que vejam os seus pacientes como o próximo, ou seja, faça com o seu paciente aquilo que gostaria que fosse feito consigo. Faça com os filhos das pessoas que chegam lá no seu consultório aquilo que você gostaria que fizesse com seus filhos. É simples. Se alguma coisa é ruim para você, deve ser ruim para aquele que está na sua frente. E, sobretudo, veja bem, quando eu estiver morrendo, como se eu não fosse morrer. Se bem que eu não faço muita fé nessa questão de morte, não. Eu acho uma coisa tão, apesar da minha idade, tão estranha, que eu acho que ainda está tão longe, acho que nem vai, às vezes, para eu viver bem. Eu às vezes digo isso também, que você virar uma carruagem, pega a gente aqui. Leve, né? De preferência aquele carrinho de fogo do Elias, se bem que aquele fogo só tem um lugar, parece. Só cabe o Elias. Aquela carruagem de fogo dele, né? Mas veja bem, voltando aqui à história, que, veja bem, eu sempre digo e penso, no dia que eu estiver precisando de uma assistência médica, uma coisa mais séria, porque graças a Deus eu tenho meus bons amigos que estão cuidando de coisas pequenas que eu apresento, que eu seja atendido por um médico que tenha bom senso e tenha empatia. Eu dispenso, por exemplo, se tudo isso, ele tiver bom senso, empatia, for um cientista, é ótimo, é melhor do que o meu plano de saúde pode pagar. Mas, se ele tiver bom senso e empatia, eu já me dou por satisfeito. Me trate bem. Perfeito. Dedicamos esse programa ao nosso aniversariante, Jaziel, que Deus o abençoe, que sejam derramadas muitas bênçãos sobre a sua vida. Você viu a forma como ele nos acolheu aqui, a gente é cadeira, que seja esse apanágio, seja esse o seu hino
em defesa do seu trabalho, da sua profissão. A você, telespectador que nos acompanha, não é? O nosso programa Medicina em Destaque, também faço, assim, com absoluta certeza, o agradecimento ao professor José Maria Constant, com certeza vocês gostaram e vão comentar também. A professor José Maria Constant, esse amigo, né, que vem aqui, nunca deixou de atender um dos nossos convites, inclusive sacrificando sua atividade, que teve que mudar um pouquinho do seu horário, mas esteve aqui presente. Que Deus nos abençoe e na próxima semana nós estaremos aqui com outro programa Medicina em Destaque. Fiquem com Deus. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.